Deus seja louvado. Amém. Vamos dar início a este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. No segundo livro dos Reis, capítulo 8. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo 8. Vamos ler o primeiro parágrafo, terminando no verso 6. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, é um ponto conhecido da palavra, esta obra tão grandiosa da ressurreição do filho da mulher sunamita. E aqui, isso está lá no capítulo 4, mas aqui no capítulo 8, tem esta referência, irmãos, desta fome que veio em Israel, e do aviso ainda, e dá a entender que foi já na velhice de Eliseu, ele chamou aquela mulher que tinha sido tão bondosa, tinha tratado ele e também Geazi com tanto desvelo, com tanto carinho, tendo construído aquele quarto alto, colocado ali uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e era um lugar de repouso, um ponto de apoio para Eliseu, que sempre passava por ali. E como Deus fez saber, e foi dito por Eliseu que ela abraçaria um filho. E ela não acreditou, porque o marido era idoso e ela também já de alguma idade. Mas, irmãos, para Deus não há nada impossível. Deus é o Deus do impossível, glória ao nome do Senhor.
e veio o filho, como sabemos. E depois houve a ressurreição. Morreu um menino, um moço já adolescente. Mas agora, irmãos, na velhice de Eliseu, ele avisou a mulher sunamita: vai peregrinar onde você puder, com os seus familiares. Certamente o marido ainda idoso existia, e o filho moço. Na volta, depois dos 7 anos, não se fala mais de Eliseu. Tem o rei pedindo para Geazi, o moço de Eliseu, contar os milagres que Eliseu havia feito. E a mulher e o filho, e não fala do marido. Provavelmente, tanto o velho marido da sunamita, quanto Eliseu, já dormiam. E aqui, irmãos, a mulher chegando com o filho, durante os anos da ausência dela, pessoas se apossaram, tomaram posse das suas terras. E certamente ela por si mesma, com o moço filho, pedindo, dizendo: eu sou a dona aqui, devem ter expulsado esta mulher. A Bíblia é muito resumida, irmãos, e esta parte principalmente está muito concisa, porque na verdade quando ela se dispõe a ir falar com o rei, irmãos, por outros pontos das Escrituras, nós entendemos o que aconteceu. Ninguém chegava perto do rei se não fosse o dia, a hora certa, o tempo certo e o momento. Mesmo vemos, irmão, que a própria Esther, sendo rainha, se não estava no período acertado de falar com o rei, pois ele tinha todo o tempo tomado para atender embaixadores, outros reis que vinham, assim por diante. Ninguém nem chegava perto do rei. Mas aqui nós entendemos, irmãos, por outros pontos das Escrituras, que os reis naquele tempo, e este rei de Israel da época, que nem menciona o nome, mas não importa, irmãos, era o rei, tinha o dia certo de assentar o seu tribunal na praça da cidade, onde ele atendia as causas do povo. Era o dia da audiência. E neste dia, irmãos, vinham os injustiçados, vinham quem se achava em algum direito, pois o rei reunia na sua pessoa toda a autoridade de legislar, de executar e também de ser, irmão, o judiciário, de julgar. O rei tinha em si, na sua pessoa, a autoridade do legislativo, do judiciário e também do executivo. E ela, por certo, uma multidão, foram no dia aprazado e sabido que o rei ouvia as lamentações, ouvia as acusações, ouvia tanta reclamação e tanta coisa negativa. Então o rei sábio pedia para Geazi: Geazi, fica comigo no dia da audiência. A hora que eu estiver cansado de ouvir coisa ruim, me conta uma obra de Deus. Glória ao nome do Senhor. É isto, irmão. Ah, mas não está escrito. Irmãos, é isto que acontece. Era assim que acontecia. Ninguém chegava perto do rei se não fosse quando estava estabelecido, irmãos, o seu lugar de julgar na praça da cidade, e que ele recebia ali os reclamões, os chorões, os acusadores e os injustiçados de fato, porque no meio de tanta reclamação tinha caso
que merecia justiça. Irmãos, o tribunal do nosso Deus está sempre pronto, e o Senhor não precisa marcar audiência com Ele. Ele nos ouve sempre, irmão. Glória ao nome do Senhor. O seu tribunal de graça, cada noite de culto, Ele estabelece sentença, Ele faz libertação, Ele faz julgamento e Ele obra misericórdia. Glória ao nome do Senhor. Tenhamos cuidado, irmãos, do que reclamamos com Deus, que não sejamos daqueles que causava só aborrecimento a este rei. Não venhamos aborrecer o nosso rei, mas na hora da tua angústia, irmão, o Senhor é um socorro bem presente. Então o rei ouviu lá, irmão brigado com irmão, pai com filho, um herdeiro que não concordava com a parte da herança, e tanta confusão, que o ser humano é confuso, irmão, e problemático. E aí o rei suspendeu. Geazi, vem aqui perto, me conta a obra de Deus. Eu preciso agora contrabalancear tanta coisa negativa com alguma coisa boa, positiva, que alenta a minha alma. Glória ao nome do Senhor. E conta tudo, ele queria ouvir bastante coisa. E Geazi foi contando e deixou esta obra. Rei, eu vou te contar uma obra que eu vi, eu presenciei. Aliás, até foi meu parecer, talvez minha antecipação, que eu falei para o homem de Deus. Falei, essa mulher não tem filho, ela é triste. E o homem de Deus, então chama ela de volta. Porque tinha perguntado, o que você precisa? Chame a mulher lá. A mulher veio. Você tem feito tanta coisa para nós, nós não temos como pagar. Mas se você precisar de algum favor do rei, eu faço por você. Eu tenho entrada direta com o rei. Se você precisar de algum favor do capitão do exército, eu tenho entrada com o capitão do exército. A mulher falou, não, meu senhor, eu estou bem, vivo no meio da minha família, estou bem, não preciso de nada. Eliseu falou, tá bem, então, tá bom. Se tá bom, tá bom. E a mulher voltou para casa, porque ela foi muito prudente, irmão, marido idoso. E ela morava ali, mas tinha um quintal grande e a casa era na divisa do muro da cidade. As cidades eram muradas. Então, beirando o muro, ela construiu este quarto alto, este lugar do descanso para o homem de Deus. E Geazi deu o palpite dele. Eliseu, essa mulher é triste porque não tem filho. Chame-a. A mulher voltou. Ficou lá e o homem de Deus aqui. Mulher, no tempo certo da gestação humana, você vai abraçar e amamentar um filho. Oh, meu irmão, era o sonho dela, mas já estava apagando, já estava terminando, já tinha perdido as esperanças. Oh, homem de Deus, não engane a tua serva. No tempo certo da gestação, da criação humana, quer dizer, dentro de 9 meses aproximadamente, abraçarás um filho. E ela então foi, e realmente, irmãos, coabitando com seu marido, ela concebeu, nasceu o filho, foi uma alegria, mas quando ele estava adolescente, já ajudava o pai no campo. Numa manhã, ele tendo ido com o pai, começou a reclamar de dor de cabeça. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E o pai chamou um dos servos, leve o menino para a mãe dele. Levou para casa, ela ficou com ele no colo, sobre os joelhos. Meio-dia, o menino morreu. E ela não teve dúvida.
pegou o menino, o mocinho, o adolescente, levou na cama onde o homem de Deus dormia, pôs ele morto lá, mandou pedir para o marido: me mande um dos moços, um dos servos, trabalhadores de confiança, e um jumentinho arriado, que eu vou sair. Mas o que acontece? Está tudo bem, tudo vai bem, não se preocupe, mas hoje não é dia de fazer sacrifício, não é lua nova, não é dia de sábado. Onde você vai? Manda um jumentinho arriado e um moço de segurança. E ela se dirigiu ao Monte Carmelo, irmão, onde tinha a cabana do homem de Deus. Glória ao nome do Senhor. O filho morto em casa, mas ela sabia o que fazer. Irmãos, hoje não temos Eliseu entre nós, mas alguém muito mais do que Eliseu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o dono da vida, Ele fez obra de geração de vida eterna em cada um de nós. Cada irmão e cada irmã, dentro de si mesmo, na sua alma, há uma gestação, há uma geração. O Senhor está sendo formado em nós, a eternidade está sendo formada em cada um de nós. E Eliseu, vendo que a mulher subia pelas trilhas da montanha, correu ao encontro: como é que está? Está tudo bem. Teu filho? Está tudo bem. E ela veio até Eliseu, e ele era vidente, era profeta, mas o Senhor tapou seus olhos para não saber, não antever, irmão, não ter a visão que o menino estava morto. E ela então, chegando, se lançou aos pés dele em pranto, e o Senhor abriu a sua visão, e ele então enxergou o menino morto. E ela falou: eu te pedi por acaso o filho? Foi um palpite de Geazi, irmão, porque teria ficado por isto mesmo, mas Geazi observou. Então, irmãos, disse Eliseu: Geazi, o menino está morto, mas olha, pega este meu bordão, desce, vai à cidade, não saúde ninguém pelo caminho, vai com fé, segurando este bordão. Se alguém te saudar, falar paz, não responda nada para ninguém, e nem cumprimente ninguém, e coloque este bordão sobre o rosto e o corpo do menino, e ele vai ressuscitar. Irmãos, entendamos uma coisa: se a mulher dissesse: sim, meu Senhor, eu creio, louvado seja Deus, o milagre aconteceria. Mas ela não quis, ela não aceitou crer assim. Ela disse: vive o Senhor, e vive o Senhor Deus, e vive a tua alma, eu não te deixarei. Querendo dizer: foste tu que falaste que ele nasceria, deve ser tu que vá lá para que ele viva. Glória ao nome do Senhor. Então, por isto, irmãos, nós temos que respeitar a forma de algum pedido de alguém. Eu queria que o irmão fosse orar por mim, mas manda outro. Não é assim, irmãos. A fé é de acordo com o coração, e de acordo com a fé vem o operar de Deus. Se ela tivesse aceitado e crido: tá bem, eu creio que Geazi indo e pondo o bordão, ele vai ressuscitar. Mas ela disse: não, eu não te deixo. E ele desceu, irmãos. E é uma passagem
linda de ser lida. A Irmandade leia no capítulo 4, ele chegando lá, irmãos, se pôs em oração. Após ter orado, ele se deitou. O menino estava, sem dúvida nenhuma, deitado na cama ali, com as costas na cama e a parte ventral para cima, e Eliseu se pôs sobre ele, rosto com rosto, olho no olho, as mãos nas mãos dele, e o corpo sobre o corpo do moço, do adolescente. Devia ter a estatura de Eliseu já. E ali, irmãos, aqueceu aquele corpo, diz a palavra. Depois ele se levantou, em comunhão, foi até a casa, rodeou, andou, orando, glorificando a Deus, subiu no quarto alto e se mediu sobre o moço novamente. E ele espirrou 7 vezes e voltou à vida. E ele pegou pela mão o moço e mandou Geazi: chame a mãe. E entregou a mão do filho na mão da mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Uma obra gloriosa, irmãos. E esta obra o Senhor fez com quem está vivo aqui, glorificando o seu nome. Nós estamos adquirindo a estatura de Jesus Cristo. O calor do Espírito Santo nos aquece. Nós temos que ter a medida do varão perfeito. Nosso olhar tem que ser o olhar do Senhor. Nosso rosto refletir a glória do rosto do Senhor. A nossa mão dada à mão do Senhor. E nós teremos vida, irmão. O que é maligno expulsaremos de nós mesmos e viveremos uma vida não temporária e terrena, mas uma vida eterna com Deus. E se tem alguém ouvindo esta palavra aqui entre nós, que estamos num bom número hoje, ou longe daqui, e alguma mãe chorando, e alguém morrendo ou até morto, poderoso é o Senhor por esta palavra, para que o rosto de Jesus Cristo reflita no rosto de quem está morrendo, para que o olhar de Cristo esteja no olhar da pessoa que estava olhando o pecado e o mundo. Que as mãos do Senhor conduzam a mão de quem vai se salvar, e que aqueça pelo calor do Espírito Santo alguém que o frio da morte já estava envolvendo a alma. Então, irmãos, os anos se passaram. O rapazinho, o adolescente, teve que ir com a mãe peregrinar nas terras estranhas, onde tinha comida, e agora voltou, e a herança foi tomada, as posses foram, enfim, irmãos, roubadas, podemos dizer, por intrusos, por poceiros, e ela aguardou a hora que o rei montasse o tribunal, e foi entre os que reclamavam. Mas, irmãos, antes que alguém vai, o Senhor já tem o seu plano. Antes que alguém arquitete alguma coisa para si, o Senhor já arquitetou o plano, já planejou aquilo que é para um livramento. E aconteceu o que já foi falado e o que lemos, irmãos. O rei, cansado de tanta coisa negativa, pediu para Geazi vir contar, e ele falou: rei, esta obra eu estava presente, era para eu ir com o cajado, mas ela não quis, ela quis o homem de Deus. E ele, na segunda vez que se mediu sobre o menino, ele ressuscitou. E o rei ficou ouvindo, irmão. Quem ouve uma obra dessa fica admirado, não é verdade? E o rei recomeçou as audiências. E por certo Geazi não ia ficar perto dele ali, ia voltar para o seu lugar.
Mas Geazi ouviu uma voz no meio da multidão que clamava: Rei, minha causa. E ele diz aqui a palavra, irmão. Sucedeu que ele, tendo acabado de contar como fora vivificado o filho, ele então, irmão, sucedeu que, contando ele ao rei como tinha sido, a mulher que estava no meio daqueles que clamavam, clamou para o rei. E a voz era familiar, a voz era conhecida. Irmão, a tua voz é conhecida no reino da glória. Irmã, o clamor, o tom, o timbre da tua oração é conhecido no céu. Geazi voltou: Rei, é essa ali a mulher, e aquele moço é o filho que eu acabei de te contar. E o rei então, irmão, a chamou, certamente na frente de outros. E olha aqui que o rei falou, irmão, quando Eliseu disse: essa aí a mulher que eu acabei de te contar a obra. E então o rei perguntou para a mulher: como foi que aconteceu? E ela lhe contou. Agora, irmãos, imaginem se Geazi tivesse aumentado alguma coisa, enfeitado a história, colocado ali, enfim, irmão, algum ponto que não era verdade. Por isso, cuidado quem testemunha, cuidado quem conta a obra. Conte a realidade, conte a verdade, porque o nome do Senhor não precisa ser glorificado com fantasia ou com aquilo que não é a verdade. E a mulher contou e deve ter batido, não é, irmão? Os fatos, senão estaria em apuro Eliseu, o Geazi, irmão, se tivesse contado diferente. Tudo é exemplo para nós. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos verdadeiros. Ninguém precisa dourar ou embelezar testemunho. Conte a verdade, que Deus se agrada com a verdade. Quando a mulher contou e foi a realidade, o rei já chamou um segurança: acompanhe esta mulher e o filho, está aqui a minha ordem, e diga para os poceiros que entreguem as terras, entreguem a casa, entreguem o quarto alto que ela construiu, e paguem a renda de tudo que colheram nas terras para a dona da terra. Glória ao nome do Senhor. É a palavra nesta manhã. Se alguém está aqui ouvindo esta palavra, onde você estiver, e perdeu alguma coisa, lhe tomaram, alguém se tornou poceiro de alguma coisa que era tua, irmão, de alguma coisa que era tua, irmã, algum dom, alguma preciosidade de Deus, e desapareceu, vai ser restituído em nome do Senhor Jesus. Não vai te acompanhar um segurança, um eunuco, mas o poder desta palavra vai te acompanhar. Vai te ser restituída a alegria, vai ser restituída a fé, glória ao nome do Senhor. Vai ser restituída alguma coisa que você perdeu, e ainda vai ter alguma renda, algum benefício, porque o Senhor ama quem o busca. O Senhor faz a justiça naquele que entrega na palma da sua mão. É a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Deus queira abençoar a todos, que Deus guarde também no regresso, e que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus e os benditos conselhos da palavra
permaneçam em nossos corações.